A gente vai dar início, então, ao nosso encontro, mais uma live importante. Eu queria, antes de apresentar oficialmente a Geise, queria pedir para a Ariana colocar a telinha aí do nosso sempre amigo Grupo Salomone. Eu sempre reitero aí a parceria com o grupo da Savoy. É um grupo que, desde o início, quando soube do trabalho do Instituto, ele tem nos apoiado. Completamos 4 anos agora em agosto. E hoje é o Shopping Interlagos que está nos prestigiando aí com esse apoio, com esse patrocínio que eles sempre fazem na nossa live. E apresentando a nossa convidada hoje, né, a Geise Diniz, cofundadora e presidente do Conselho do Pacto contra a Fome. Todos sabem que ela é economista, né, conselheira da Península Participações e vice-presidente do Conselho do MASP. Então, Geise, seja bem-vinda. Colocou um pouquinho aí das nossas regras. Então, nós vamos te dar mais ou menos de 20 a 25 minutos, um pouco mais, um pouco menos, fique à vontade. Depois nós vamos abrir aí para as perguntas aí dos nossos parceiros. Convidamos aí o grupo para poder participar. Depois esse programa é gravado. Com essa gravação, a gente passa para os mais de 40 grupos de WhatsApps que nós temos. Isso acaba reverberando bastante. E por que a Geise está aqui hoje? Na verdade, o IUB tem um compromisso de ajudar a mudar o Brasil. Quando a gente fala em mudar o Brasil, a gente pensa em desigualdade, nas leis que precisam proteger o setor produtivo, que é o que gera empresa, que é o que gera riqueza nesse país. E, conversando com a Geise, eu conheci o projeto. Ela me falou do trabalho extraordinário que ela tem desenvolvido na busca de melhorar a desigualdade. Quando a gente fala em desigualdade, a gente sempre pensa nas pessoas que passam necessidade. E a fome, a gente sabe que são milhões de pessoas, existem várias estatísticas sobre a fome no Brasil. E a gente tem que apoiar as pessoas que se prontificam a fazer um trabalho de ajudar a mudar o Brasil, principalmente por ser um país produtor, por ser um país que exporta alimentos para o mundo inteiro, por ser um dos maiores produtores de alimentos. E como é que a gente pode aceitar que uma boa parte da população, milhares e milhões de pessoas, passam fome? Então, fazendo essa introdução, Geise, eu queria passar a palavra para você. Estamos aí na expectativa de te ouvir e depois a gente bater um papo aí com a nossa equipe, com a nossa turma, com todos que estão participando aí desse momento importante. A palavra é sua. Obrigada, Nabil. Bom, então, mais uma vez, boa tarde, né? Boa noite a todos. O convite aqui que o Nabil me fez foi para dividir realmente o que o Pacto contra a Fome faz, né? O que me trouxe aqui para ser essa pessoa para falar de fome, de desperdício de alimentos. Então, eu vou tentar fazer aqui uma história, que é uma história que começou em 2021. Na verdade, começou em 2020, na pandemia, mas eu vou tentar fazer ela bem breve para que a gente tenha realmente esse tempo para podermos trocar e a gente bater esse papo. Então, em 2020, logo que a gente entra no recesso, né, que tudo fechou, eu me dei conta que ali as crianças que dependiam de merenda escolar ia ter fome, e aí eu me engajo num movimento que chama União São Paulo, que tinha como objetivos entregar cestas básicas no estado de São Paulo. Ao longo de em 1 ano e meio, a gente conseguiu entregar 900 mil cestas básicas no estado, com parceria com a prefeitura e o governo do estado, porque a gente foi aprendendo que não é só querer entregar cesta numa comunidade, a gente precisa ter processos, precisa saber chegar na comunidade, não é tão simples quanto a gente imaginava. E em 2020, eu passo a conhecer a CUFA, que é a Central Única das Favelas, me engajo bastante, trabalho muito com eles na questão de ajudar na parte logística, de entender o que eles faziam, o que eles passam a fazer.
a gente já apoiava o Gerando Falcões, então a parte toda das comunidades passo a entender um pouquinho mais. Quando chega março de 21, todo mundo, todos nós esperando por vacina, quem doou, doou, não tinha mais entregas, e a fome continuava severamente. E um dia o Edu Lira, do Gerando Falcões, me ligou muito preocupado, falando: olha, tem muita fome nas comunidades e acabaram as doações. Com isso, eu tive uma ideia de falar: puxa, e se a gente fizesse uma campanha nacional, ao invés de cada um fazer a sua campanha? E quando a gente se uniu para fazer uma campanha nacional, a Agência África veio, fez uma campanha, em 10 dias a campanha estava no ar, então a CUF, Gerando Falcões, várias instituições, nós nos unimos, e em 4 meses a gente arrecadou 240 milhões de reais. Isso foi o equivalente a 4 milhões de cestas básicas. Isso, naquele momento, me deu um estalo de falar: puxa, quando a gente se junta com o mesmo objetivo, o negócio toma uma proporção muito maior. E eu estava tão engajada em cesta básica que eu falava: mas isso aqui é enxugar gelo, isso aqui é tudo bem, o que as pessoas precisam agora, mas é uma forma de assistencialismo, isso aqui não vai resolver a situação da fome no Brasil. E aí eu falei: estou tão engajada com fome que eu falei: eu quero estudar, eu quero entender o que que é a fome. E eu queria, como eu venho do varejo, eu queria entender o que que era o desperdício de alimentos e se o desperdício tinha uma correlação direta com a fome. Aí eu chamei a Integration Consultoria, que veio, fez esse estudo, que durou 6 meses, um estudo quantitativo e qualitativo. Esse estudo, no momento, só tinha esse objetivo de tirar minha dúvida, não tinha nenhuma pretensão maior, mas quando eu vejo os resultados desse estudo, eu, como cidadã brasileira, eu falei: puxa, estou com outro problema agora, o que que eu faço com isso? E o que que era, basicamente, né? O estudo ficou muito bom, era um estudo bastante profundo, mas basicamente, naquele momento, nós tínhamos 33 milhões de brasileiros numa situação de insegurança alimentar grave. Isso é a pessoa que tem fome, ela não sabe se vai comer hoje, nem se vai ter comida para amanhã. Então, a gente estava falando de 33 milhões de brasileiros e 125 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar. Então, gente, isso aí é muito mais do que a metade da população. Quando eu vejo aquele número e ao mesmo tempo que a gente joga no lixo, a gente desperdiça 8 vezes o que era suficiente para alimentar essas pessoas, nesse momento eu falei: bom, então aqui tem uma incoerência muito grande, porque a gente tem um alimento, nós somos um país que produz, que exporta, que joga no lixo e tem fome. Eu falei: bom, tá tudo errado, não é por falta do alimento, não é por falta do recurso, é por falta de outras razões, falta de vontade, de entender que o problema existe e que nós somos parte desse problema, portanto, parte da solução. São questões aqui de logística, de legislação, de tributação, enfim, várias outras naturezas de problemas que não o alimento em si. Nesse momento, eu fui ouvir mais de 300 pessoas, sem exagero, desde o processo do estudo até a hora que o estudo fica pronto. Eu vou para Brasília, eu ouço o setor privado, o terceiro setor, a academia, porque a gente entende que tem muita inteligência espalhada em todos os setores, só que também não tem sinergia. Então, o setor privado olha para a questão do desperdício como um olhar de despesas, o governo faz, dependendo do governo, atua mais ou atua menos. Muitas vezes políticas públicas bem feitas muda governo, mudam as políticas públicas. A academia tem muito estudo, muita inteligência, mas também não conecta com a prática, não conecta com quem atua. Então, naquele momento, eu pensei, eu falei: puxa, mas eu com essas informações, o que que eu vou fazer? Eu quero apoiar alguma instituição que já faça, eu não quero criar um instituto, um movimento, porque se eu criar um instituto, ele vai ter o tamanho dos meus braços, o tamanho da dimensão da minha família, e naquele momento eu falo: não é isso, não é isso que vai dar o contexto Brasil. E a gente chegou em 3 critérios para encontrar uma instituição onde a gente pudesse apoiar. Uma instituição que ela fosse apartidária, que ela não tivesse nenhum conflito de interesses, porque em algum momento a gente ia ter que aportar alguns recursos para que as coisas acontecessem, e que a gente pudesse ser céleres, rápidos o suficientes, porque, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, esse assunto é urgente, a gente precisa resolver isso. E dentro de um inconformismo também meu, que, como cidadã brasileira, eu falo: como que a gente chega, naquela época era 2021,
como que a gente está em 2021, nesse país que tem o recurso, esse país rico, e a gente tem fome? É uma situação tão de falta de dignidade, é o pior do lugar a gente falar que uma pessoa não tem o que comer. E então a gente foi procurar essa instituição com esses 3 critérios e a gente não encontrou. Dado isso, eu fico nesse conflito interno, faço ou não faço um movimento, então eu falei, eu vou fazer um movimento que é trazer a sociedade civil para ajudar realmente a co-criar. E foi assim que eu fiz, eu trouxe uma consultoria, depois uma consultoria de teoria da mudança, junto um grupo de 30 pessoas de diversas áreas, e são as pessoas mais high level que poderia ser para ajudar a construir isso, e a gente faz um off-site, 3 dias a gente constrói o que é o Pacto contra a Fome. Então, eu conto tudo isso para vocês, para mostrar que, assim, teve um inconformismo, teve, na verdade, um chamado, eu atuei na questão das cestas, aí eu fui estudar, aí eu fui ouvir muitas pessoas, aí eu trago um grupo para co-criar, e aí nasce o Pacto contra a Fome. Então, o pacto, ele é um movimento da sociedade civil para atuar junto a governos no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos. Nós somos suprapartidários, suprarreligiosos, supraconcorrencial. Falou em fome, falou em desperdício, a gente fala com todo mundo. Eu digo que a gente vai do MST ao extremo, à extrema direita. A gente fala com todas as vertentes religiosas e a gente não só fala, a gente trabalha com todo mundo, porque tem inteligência e tem saberes espalhados em todos os setores. A gente tem 2 grandes metas. 2030, nenhuma pessoa no Brasil com fome, e isso está alinhado às ODSs, e 2040, todas bem alimentadas, porque a gente sabe da importância da boa nutrição, principalmente na infância. Os custos que o Brasil carrega por termos brasileiros passando fome e malnutridos, ele é absurdo na área de educação, de saúde pública, de segurança, porque tem muita violência em torno disso, e se a gente quer falar de negócios, na questão de produtividade. Então, assim, não dá para a gente esperar que a gente vai ter brasileiros que pensam melhores e que reajam melhores, se eles não foram preparados cognitivamente numa questão básica que é a alimentação. Então, isso é comprovado. Então, os custos de prevenção, eles são sempre muito menores do que os custos de remediação. Então, dado isso, a gente trabalha, antes de mais nada, em promover sinergias entre todos os setores. A gente não sabe tudo, a gente tem muitos saberes por aí, então a gente olha muito cases do que acontece, cases no Brasil, nas menores instâncias, as maiores instâncias. A gente se baseia muito em dados e evidências, então estudos é fundamental aqui para que a gente paute políticas públicas. A gente acredita demais nesse lugar que as políticas públicas bem feitas e bem implementadas, elas são um tiro de canhão para que realmente a gente faça mudanças. E aí, para isso, a gente fala, quanto mais a gente tiver sociedade civil organizada, inclusive para fazer os advocacies, muito melhor. Ganha a sociedade civil, ganha governo, que não vai todo mundo bater, né, na porta do governo, ele ter que atender todo mundo. Então, acho que assim, quanto mais a gente conseguir uma sinergia de opiniões e de trabalhar conjunto, isso é muito melhor. E a gente tem feito isso. E aí, se um determinado setor não concorda, está tudo certo. Cada um faz o seu advocacy e está tudo bem. A gente entende as diferenças entre os setores, então, o que move, né, cada setor, então isso faz todo sentido para a gente vive num mundo capitalista, então ok a gente seguir com indústria, com varejo, com o comércio, tá tudo bem. Então, mas aonde que a gente traz também esse lugar que o Pacto trabalha bastante, que é da conscientização, da educação. A gente lança agora, acabou de lançar, eu vou passar aqui para vocês depois no finzinho, a nossa campanha do desperdício de alimentos. A gente olha, historicamente, as buscas pela palavra desperdício de alimentos, e até maio do ano passado, quando o pacto é lançado, ela era muito baixa. A partir de maio do ano passado, a gente aumenta a busca por essas palavras, a gente está falando mais deste assunto, e a gente precisa falar. Por quê?
Porque esse desperdício hoje, além dele não ajudar na questão da fome, porque ele pode sim, tem muito excedente que vai para o lixo, né? Que poderia virar alimento nutritivo, inclusive, para quem está passando fome, esse alimento que ele é desperdiçado ao longo da cadeia, então do agro, né, do campo até a mesa de casa, e aí quando ele vai para aterro, quando ele vai para lixão, para incineração, ele é causador de 8 a 10% dos gases de efeito estufa. Então, a gente tem aqui duas questões aqui, que uma é olhar para a questão do desperdício em favor da fome e outra para ajudar a questão dos impactos, a redução dos impactos ambientais. Então, não tem como não pensar nisso, vivendo tudo que a gente vem vivendo nas questões climáticas, e a gente sabe o quanto essa roda é cíclica, que uma coisa interfere a outra. A gente olhar para as questões climáticas, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, 70% da produção do arroz que a gente tem no Brasil vem de lá. O que aconteceu? A Conab teve que importar arroz. Isso aí encarece o custo, comida básica do brasileiro. Então, essas coisas vão interferindo. Quanto mais a gente tem mudanças de temperatura, mais afeta a produção, mais afeta o campo. Isso vai afetar a falta de produtos, vai encarecer, afeta preço. Então, assim, não tem como não pensar para a gente olhar para essas duas frentes. Então, hoje a gente atua muito nas questões estruturantes. O Pacto contra a Fome não entrega cesta básica, ele não entrega marmita ou comida na rua. Inclusive, na nossa base, tem muitas instituições que fazem isso que a gente apoia, quem está na ponta. Mas o nosso lugar é o que a gente tem que fazer de mudanças estruturantes para que, de fato, até 2030, a gente de verdade vire essa página, que é uma vergonha para nós. Então, eu, como cidadã brasileira, venho aqui para trazer esse alerta para que a gente tenha um outro olhar para essa situação. A fome não é um problema só do governo. E muito menos das pessoas que estão passando fome, porque essas pessoas estão no estado de inanição que elas não têm como atuar. Este problema é nosso. E ele não é questão de dinheiro só. Claro que custa algum dinheiro, mas o governo tem dinheiro. E o governo sozinho não vai resolver essa situação. Não vai. O governo ele vai precisar do movimento todo coligado, da inteligência que tem hoje na academia, da iniciativa privada, né, das empresas pensando junto, atuando junto, porque se a gente pensar hoje, a gente saiu. Lembra que eu falei que quando eu fiz o estudo em 2021, a gente tinha 33 milhões de brasileiros nessa situação de insegurança alimentar grave e 125 milhões no total de algum tipo de insegurança. Hoje nós somos quase 9 milhões de brasileiros, a gente saiu de 33 para 9 e saímos de 125 para 64. Ainda é muito. A gente tem mais de 4% da nossa população que não come todos os dias. É muita gente. A gente está no mapa da fome da ONU. O nosso sonho é que não tenha nenhum brasileiro nessa situação. Então, se a gente ainda tem 64 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar, certamente essas pessoas estão, de alguma forma, próximas da gente também. Ou nas nossas empresas, ou parentes de alguém que trabalha com a gente, nas nossas casas. Então, é esse nível de conscientização para que a gente não só se preocupe, mas que a gente se ocupe com essa temática. Porque se a gente começar a se ocupar de falar, esse problema sim é nosso, a gente resolve. Juntos a gente resolve. Eu não tenho a menor dúvida, lá no Pacto contra a Fome, quanto mais a gente estuda, mais certeza a gente tem que sim é possível a gente resolver esse problema de uma vez. E a gente está falando aqui de ações, mudanças de hábitos, algum tipo de estruturação, muita estruturação em políticas públicas, e a gente exercendo o nosso papel de sociedade civil organizada. Então, aqui eu vou dar um exemplo que a gente tem que atuar. Mudou o governo, mudou política pública, a gente tem que atuar. A gente não pode deixar que políticas públicas que são eficientes, elas sejam canceladas, elas sejam mudadas. Então, basicamente, para que a gente possa aqui abrir, eu estou aqui já no meu tempo, para trocas, o pacto ele está nesse lugar de ações estruturantes. A gente precisa cada vez mais desse engajamento do setor privado, da sociedade civil. Hoje a gente vem trabalhando muito bem com
alguns ministérios que estão atuando, os principais ministérios que atuam no combate à fome, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, em todas as secretarias que atuam, a gente vem trabalhando com eles, não é que é só, tem parceria, não, a gente trabalha, a gente tem agilidade para fazer vários estudos e modelar casos que muitas vezes eles não têm, a gente faz a parceria e trabalha junto e antecipa, né, muito desse trabalho que demoraria muito mais tempo, né, para vir do governo. A gente trabalha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Conab, com o MAPA, a gente vem trabalhando, hoje a gente entrou, a gente ficou 9 meses fazendo um diagnóstico no estado do Ceará, e hoje a gente mergulhou no estado, a gente tem um time lá, tudo isso que a gente acredita no grande guarda-chuva do Pacto contra a Fome, a gente falou, isso aqui aterriza no território, então a gente entrou para ficar 2 anos lá, para modelar, também fazer toda a ajuda, aí a gente está falando de governo, de terceiro setor, setor privado, academia e imprensa. A gente vai trabalhando com todo mundo. Então, esse modelo sendo funcional e a gente com flexibilidade também para ir ajustando e medindo impactos, que é o que a gente vem fazendo a todo tempo, ajusta, esse modelo não está dando certo, recua um pouquinho, ajusta o modelo e vamos embora. A gente tem flexibilidade para isso, porque a gente quer atingir realmente os objetivos e os resultados. Uma vez a gente fazendo isso, o resultado acontecendo, a gente pode extrapolar para outros estados. Aí a gente entrou também em parceria com a Vale, fazendo Maranhão e Pará, uma frente só em políticas públicas, que é o CISAM, Sistema de Segurança Alimentar Nacional. Então a gente está também modelando, testando isso aqui, para poder também replicar e já entregar essas informações todas também para o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente vem agora fazendo um trabalho também de mapeamento dos CEASAs, a gente já vai começar a sistematizar a metodologia de modelos vencedores, porque tem muita mercadoria interessante e saudável que vai para o lixo nos CEASAs. Então, a gente está fazendo isso a pedido de 2 ministros, então a gente vem fazendo essa parceria também. E aí a gente tem mais um monte de frentes de estudos, a gente tem, claro, o que é o ciclo da fome, o ciclo vicioso da fome, o que a gente quer chegar no ciclo virtuoso da fome, quais são as causas raízes, quais são os projetos que a gente atua, e aí nós somos também uma instituição sem fins lucrativos, a gente também depende de doação e de parcerias, e a gente tem várias empresas também fazendo esse movimento, tanto parceria em serviços, quanto outros também, ou o grande guarda-chuva, que é a parte organização, né, o institucional, como para projetos específicos. A gente tem um prêmio, que é o Prêmio Pacto contra a Fome, que reconhece as iniciativas que atuam no combate à fome na distribuição e na redução do desperdício. A gente lançou isso no ano passado, foi um evento incrível. A gente premiou 6 iniciativas de 500 e poucas que foram inscritas, cada uma ganhou R$ 100.000 e uma mentoria do XP por um ano, na parte financeira, e a gente agora já fechou o edital do segundo prêmio, vai ser agora, a entrega vai ser no dia 12 de novembro, o SESC entrou também como parceiro, então a gente vem fazendo várias formas da gente movimentar, reconhecer, trazer o sistema, porque eu digo, para fechar até eu digo o seguinte, para a fome é um problema muito complexo. E para problemas complexos, as soluções têm que ser sistêmicas. E sistêmicos é isso, a gente tem que ter um grupo de atores que pensam nisso, com um grupo de ações diversas. Então, não tem uma bala de prata, mas sim é possível acabar com a fome. Então, aqui fica o meu convite para que a gente se abra para que essa questão, esse problema é nosso e a solução também depende da gente. E que sim, é possível. A gente não está falando aqui só do problema, mas a gente traz caminhos de soluções. Geise, parabéns aí pela sua apresentação. A gente fica até emocionado de ver pessoas que se dedicam por uma causa tão importante. E eu queria aproveitar, antes de abrir para as perguntas, o Fauzi está aí, ele vai fazer uma colocação em seguida. Mas eu queria te perguntar, Geise, existe algum grupo de comunicação engajado nesse projeto extraordinário? Porque eu entendo que a divulgação desse trabalho
o engajamento que você colocou. E eu tenho certeza que não só um grupo de comunicação, mas eu diria que é a obrigação de todos os grupos de comunicação desse país participar dessa causa. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. E eu passaria a palavra depois para o Fauzi Amush fazer a sua colocação. Obrigada, Nabil. Obrigada pelo reconhecimento. Realmente tem sido assim, acho que isso vem dentro de um propósito. Para mim, virou um propósito de vida. E isso realmente brilha meus olhos. Eu realmente estou aqui dedicando muito do meu tempo. Eu não abri mão das outras tantas coisas que eu faço. E olha que eu invisto assim, eu acho que eu diria que eu invisto assim 7, 8 horas por dia do meu tempo nisso, porque eu realmente acredito. Então, obrigada pelo seu reconhecimento. Quanto à parte de comunicação, a gente tem a Agência África parceira desde o início, eles que fizeram a campanha da fome, que fizeram agora, a gente está em vários shoppings, inclusive, com essa campanha. A gente fechamos com a CBF também, vão estar em vários jogos agora no mês de outubro, o Ronaldo vai fazer, a gente vai também, nos amigos, né? Quem vai ter, vamos puxando tudo. Mas a Agência África está com a gente. A FSB e a Loures, que é de PR, estão com a gente, tanto na nossa assessoria, eles nos coordenam muito, e aí a gente vai indo atrás. Então, no caso assim, que nem agora, a gente fez todo esse programa todo para ir até o fim do ano com essa questão do desperdício, que a gente está batendo firme com isso. A gente conseguiu o Jornal Nacional no lançamento, então eles fizeram uma matéria incrível que foi para o ar. Então, falaram do desperdício, falaram da gente, falaram da nossa pesquisa, e no intervalo eles passaram o nosso filme. Então, e isso também com outras emissoras. Então, isso é uma luta, a gente tem um time pequeno dentro de casa também de comunicação, mas muito eficiente, que a gente vai. Mas sempre é o seguinte, quanto mais, melhor, porque isso aqui, para mudar hábitos, a gente vai ter que ficar batendo nessa tecla. Né? Eu digo que nós somos um país que, felizmente, nunca viveu guerra, a gente viveu inflação por muitos anos, então o hábito de despensa cheia, geladeira cheia e mesa farta, ele está em todas as classes sociais. Então a gente precisa começar a ter consciência disso, e eu sempre dou um exemplo que uma vez eu fui jantar na casa de uma família em Berlim, e quando a gente estava assim, no aperitivo, eles perguntaram: quantos bifes você vai comer? E eu fiquei até meio sem graça, falei: né? Então tá bom, nós éramos lá 4 pessoas, eram 4 bifes. Aqui não, a gente tem um hábito seguinte: são 4 pessoas, a gente come 10 bifes. E você come 5, sei lá, se vai comer amanhã, se vai para o cachorro, se vai para. Entendeu? É sobre isso que a gente tem que começar a pensar, porque se a gente começa a mudar hábitos, a gente vai mudar a forma de embalagem, a forma de exposição no varejo, a forma que a indústria vai repensar. É uma cadeia que vai levar tempo. Mas a gente tem que começar a falar disso com um outro olhar. Muito bem, Geise. Amush, você está nos ouvindo, Amush? Estou ouvindo, Pause. Nabil. Então, Oi, vamos lá, Pause. Pause Meu, Amush. meu colega na Fiesp. Oi, querido. Eu, bom, a gente tem que dispensar a alegria de ver você aí empenhada nesse programa aí, porque é notório que você não precisa fazer isso, né? E a forma como você faz, ela é motivadora e dá um exemplo para que muita gente talvez deva seguir esse caminho, porque a vida é passageira e fica aqui a, a generosidade que a gente pode construir. É a única coisa que pode sobrar, além do nome de rua, etc, etc. Então, meus parabéns. Mas eu queria fazer aqui umas pequenas sugestões. A primeira seria, se dentro do programa, um programa de árvores frutíferas ao longo das cidades, né? Por exemplo, a gente vai lá em Santiago, tem uma série de árvores mexeriqueiras, limoeiros, etc, etc. A gente vai lá em Belém do Pará, tem as mangueiras, que estragam os carros, não, mas, de qualquer forma, lá a incidência de fome é bem menor do que a região aqui. E se houvesse
vamos dizer, um encaminhamento para o executivo público para que fosse plantado árvores frutíferas, né, na cidade. Árvores baixas, não árvores altas, né? E tentar colocar para os prefeitos, né, que isso, na verdade, não aumenta o trabalho e o desperdício de dinheiro público, né? Porque tem que tratar, cuidar, não sei o quê, mas vamos entender, em cada local que tem a sua árvore, por exemplo, se for lá na, na Faria Lima, cada prédio pode ficar responsável por um setor, alguma coisa. Seria uma ideia assim, um pouco mais ampla, né? Essa é uma ideia. A segunda que eu queria te perguntar é sobre se o Pacto contra a Fome já pensou numa educação a respeito das responsabilidades da natalidade e, vamos dizer, e a consequência futura que advém dessa natalidade, porque ela faz parte do Fome Zero, né? O sujeito vai lá, tem o prazer, tem um filho, mais um para passar fome, não consegue. Mas ele pode ter o filho desde que ele seja esclarecido a dedicação que ele tem que ter, a responsabilidade, etc, etc. Eu acho que poderia acoplar nessa plataforma sua. É só uma sugestão. Aí, dali para frente, eu deixo com os colegas aí para colocar. Tá bom? Obrigado, Obrigada. Fauzi. Tomei nota aqui. Eu acho que o das árvores frutíferas ele pode entrar junto com o programa de hortas. Acho que é uma sugestão bem legal. A Rafa, estou vendo a Rafa que trabalha com a gente aqui. A gente acabou de fazer um material para todos os prefeituráveis. A gente está entregando, que é um material de combate à fome. E ainda é um material não extremamente extenso, mas depois o prefeito que intercolou, como a gente suprapartidário, a gente não defende um, a gente entrega para todos igual, e depois a gente mergulha. Então, aqui acho que pode ter sim, deve ter gente especialista nisso, Rafa, para a gente depois ver. Sobre a questão da natalidade, a resposta é por enquanto não, eu entendo que isso aqui até deve ter relação com o Ministério da Saúde, mas é uma provocação bastante interessante. Tá agendado aqui, vamos refletir sobre isso. Obrigada. Obrigado, Geise. O Luiz Chicane, da Bencorp, vai fazer a pergunta, e depois a Cecília, do próprio IUB, também quer perguntar. Então, vamos ao Luiz Chicane. Tudo bem, Geise? Parabéns aí pelo trabalho. Eu tive visitando vocês lá com a Rosana Blasio, que eu conheço da JBS, mas me chamou a atenção aqui quando você fala que o desperdício resolveria aí 8 vezes o que a gente tem de necessidade. Eu não sei se é uma lenda ou se é verdade que as empresas, os restaurantes têm muito medo de doar por ter algum liability, algum problema legal. Eu não sei aí, presidente, a gente poderia, dentro dos nossos trabalhos, pensar em fazer algum tipo de alteração de legislação, questionar essa dificuldade de quem tem esse excedente não poder direcionar de uma forma mais fácil e que gere mais resultado. E o outro ponto que eu queria comentar aqui é como que a gente pode ajudar. Eu acho que o Instituto pode ter um papel aí bacana na parte de legislação, mas como que a gente poderia, você falou aí de doações, a Rosana me contou alguns projetos, mas não sei se você pode dar alguns outros caminhos. Eu já tenho aqui uma certa luz aqui em relação a isso. Na pandemia, em 2020, teve um projeto de lei, que é a 14016, que ela já permite que os restaurantes e o varejo façam doações e se isentem da responsabilidade. Então, a responsabilidade passa a ser do receptor e não do doador, desde que este doador não doe comida vencida, nem lixo, nem nada disso. O ponto é, ninguém sabe disso. É muito mal comunicado, muito mal comunicado. Então, esse é um lugar que a gente quer divulgar. Então, é uma lei federal que ainda esbarra em algumas estaduais e municipais, por isso que daí cada estabelecimento ainda tem que ter um trabalho de fazer essa checagem.
né, no seu município, no seu estado, mas pode. É isso que tem, entendeu? Assim, pode. E existe ainda assim. Então, vamos supor, se a gente pegar um restaurante, ele pode fazer doação direto para uma ONG, porque como a comida é pronta, o tempo de vida dela é muito mais curto e tem algumas restrições. Por exemplo, os muito perecíveis, ele não pode, o peixe, essas coisas, acho que tem lá umas restrições do que não doar. Mas dependendo da velocidade, e tem restaurantes que fazem, inclusive, vendas do seu excedente, que tem aquela coisa até que chama sobra e resto. Sobra é o que ele produz que não foi para a mesa, né? Não foi vendido, não foi para a mesa e está lá na panela, vai. E resta é o que foi para a mesa que estava no prato, que isso é lixo. Então, isso a gente tem que separar. O que é a sobra, então, que ficou lá atrás, na panela, enfim, na cozinha, ele pode doar, ele pode vender com preço subsidiado. Dá para fazer coisas. Inclusive, um ou outro restaurante já faz isso. E existe também as Filantecs que trabalham nisso também, que vão, retiram, que vendem por um preço acessível ou que doam. Então, assim, vai dar trabalho para o estabelecimento? Vai. Mas uma coisa que a gente também está vendo é quanto custa para esse estabelecimento o custo do descarte, porque ele também tem que pagar o descarte, e esse descarte vira um problema também ambiental. A partir do momento que ele entende isso, já começa a ter outro nível de consciência. Então, é isso que a gente precisa, todos juntos a gente precisa divulgar, a gente precisa questionar, e aí ver, claro, cada mecanismo, o que tem. Vai ter um evento do iFood na semana que vem, esse iFood Move, e a gente vai ter até um painel para falar disso, porque é para restaurantes, né? É para o setor de food service. E é isso, a gente quer falar sobre isso, falar, você sabia que pode doar? E aí tem o guia da Anvisa, tem o guia do Sebrae, o guia da onde mais que tem? Sei lá, tem três, da Brasel. Então, assim, tem orientações. O que precisa tá bom, então vamos lá, deixa eu entender que pode, porque a gente vive nesse lugar de que não podia. Entendeu? Mas já estamos mais avançados do que isso. Muito bem. Cecília vai fazer uma pergunta e depois a Federação Empresarial de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo também quer fazer uma pergunta para a Geise. Então, vamos lá, Cecília. Oi, Geise. Eu trabalho no IUB, estou acompanhando aqui vocês, eu sou assessora de imprensa aqui do IUB. E eu achei muito interessante você falar sobre a doação de comida, porque eu também tinha essa consciência, eu achava que os restaurantes não podiam doar comida. Mas a minha pergunta está mais relacionada no âmbito político. Quais são os projetos de lei hoje que o Pacto contra a Fome tem que podem ajudar no projeto? Rafa, quer pegar essa? Eu vou passar para a Rafaela, que é a nossa responsável por políticas públicas, ela vai responder melhor do que eu. Ok. Oi, boa noite a todos e todas. Fico muito feliz de poder estar aqui também dividindo um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido no Pacto. Cecília, sua pergunta é muito boa e é muito oportuna. Hoje, vou primeiro dizer como a gente tem trabalhado nessa frente e aí respondo de forma mais objetiva a sua pergunta. Hoje a gente tem trabalhado num processo bastante constante e intenso de monitoramento do que vem ao Congresso e do que já está posto, inclusive propostas que já estão há muitos anos tramitando na temática do desperdício de alimentos. E a nossa análise hoje é que falta a proposição de uma proposta de lei ou outro tipo de normativo que se proponha a enfrentar esse problema de uma forma mais estrutural e robusta, considerando inclusive o desafio do desperdício em todos os elos da cadeia de produção e distribuição de alimentos. Então, hoje, Cecília, a gente está com, inclusive, apoio de consultores externos, produzindo aqui evidências para subsidiar a atuação do Pacto, a gente está caminhando para um lugar de entender qual que seria uma proposta de lei ou outro tipo de normativo adequado para ser proposto e debatido no âmbito do Congresso. Então, hoje a gente está nesse momento de preparação interna e a gente tem expectativa de, nas próximas semanas, a gente começar algumas rodadas, inclusive, de escuta, com todos os elos da cadeia para entender e receber contribuições do que poderia e o que deveria estar
em uma proposta tramitando no Congresso que visa esse objetivo. Então, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade de quem tiver interesse em estar contribuindo, em estar dividindo suas visões para a gente agregar nessa proposta, seria um prazer enorme estar podendo escutá-los. Legal, Rafaela, muito bem colocado. Eu vou aproveitar o que o Luiz Chicane colocou em relação ao que é o Instituto Unidos Brasil e a Frente Parlamentar de Empreendedorismo. É lá que a gente debate projetos de lei. Nós vamos deixar aí à disposição. O Castilho, que tem ficado bastante em Brasília, eu vou pedir depois para ele organizar com o Passarinho, que é o Joaquim Passarinho, nosso presidente da Frente Parlamentar, para que estabeleça aí uma reunião, almoço, onde a gente debate vários assuntos e a gente vai pegar um debate específico para ter você, para ter a Geise lá junto conosco, fazer as colocações importantes e começar a trabalhar esse projeto de lei específico para a gente envolver toda a área política para esse projeto tão importante que eu tenho certeza que não vai ter, obviamente, ninguém contra. Então, vamos lá agora, a pergunta obrigado, viu, Rafaela? Da Federação Empresarial de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. Muito boa noite. Quero cumprimentar todos os companheiros que estão participando aqui conosco, em nome do Nabil e do Castilho, parabenizar o Instituto Unidos Brasil pela iniciativa, cumprimentar a Geise pela exposição e pelo trabalho que você vem desempenhando, tem tudo a ver com o nosso setor, né? Eu quero saudar ainda, está participando aqui conosco o professor Celso, é meu diretor lá na federação, da área de capacitação, e preside duas importantes entidades, uma delas é a Cozinheiros Sem Fronteiras e outra uma entidade mundial de chefes de cozinha, e o nosso representante em Brasília, o coordenador de Brasília, está aqui também, o Henrique, e um abraço no Patá, estava conosco aqui o Patá, não sei se ele está aqui ainda ou se já foi embora. Eu queria fazer algumas pontuações e já de imediato, Geise, colocar as nossas entidades à sua disposição num apoio institucional e de colaboração na forma que você achar melhor. A gente pode depois marcar um outro encontro, né? Na nossa visão, soberania alimentar e fome estão diretamente ligados, né? Os dados que nós temos aqui no estado de São Paulo, inclusive dos nossos parceiros da Federação da Pecuária e do Agronegócio aqui no estado de São Paulo, é que 30% dos alimentos são desperdiçados desde a colheita até chegar no prato do consumidor. 30% é muita coisa, né? O CISAM, que é o Sistema Nacional de Alimentação Saudável e Nutricional, foi praticamente desmontado nos últimos governos. A gente vê isso com muita preocupação. Nós entendemos que sim, nós somos favoráveis e defendemos a intervenção mínima do Estado na economia, contudo, a alimentação, eu acho que é uma questão de soberania nacional, soberania alimentar e nacional. Então, eu acho que o Estado precisa ter um olhar mais atento nessa área. Inclusive, nossos companheiros da Federação da Agricultura, eles destacam que um dos grandes problemas que existe no campo hoje é a questão do armazenamento do alimento. E aí, 2 pontos, né? Se você armazena em condições aquele alimento, ele vai durar mais, e você pode, inclusive, propiciar estoques reguladores para evitar oscilação nos preços dos produtos. E isso é muito sério, porque hoje a maioria dos estoques reguladores da distribuição de alimentos está na mão só da iniciativa privada, e isso envolve um certo risco para nós, consumidores e brasileiros também. Existe na questão da doação de alimentos, que foi bem colocado aí pelo Luiz e pela própria Geise, né? Porque a gente precisa divulgar realmente melhor essa lei, é que o que nós tínhamos antes era uma lei que proibia. Então, não é que era só um sentimento, era uma visão. A lei proibia os bares e restaurantes de doar o alimento, né? Porque ele na verdade, não proibia, é que ele responsabilizava o empresário que doasse um alimento e tivesse qualquer tipo de problema com quem consumiu aquele alimento. Então, por segurança, é melhor não doar. Então, nós fizemos um trabalho com alguns parlamentares em Brasília. Então, um dos autores desse projeto é o deputado Arnaldo Jardim, que regulamentou essa legislação,
né? Mas agora realmente a gente precisa dar mais publicidade a isso. Então eu acho que o ideal seria a gente começar com as grandes empresas, com os grandes grupos econômicos de alimento, para que eles possam tomar a iniciativa de fazer essas doações. E depois a gente partir para estabelecimentos médios e menores. Porque o grande problema com os médios e os pequenos é a questão da logística. Como vai ser feita a distribuição disso? Ele não vai querer ter custo. Então, também as ONGs ou algum investimento governamental para coletar essa sobra de alimento, alimentos próprios para o consumo ainda, né? Alimentos produzidos no dia. A forma de coleta disso, e as cidades são muito grandes, então o grande desafio é esse: como fazer a coleta e a distribuição. Talvez credenciar alguns estabelecimentos que se propõem a doar essa sobra, então fazer um vale-refeição social. Então, pensar algumas possibilidades nesse sentido. Uma outra ideia que a gente pontua, e que é um programa extremamente bem exitoso aqui no estado de São Paulo, iniciou-se em 2000, no governo Mário Covas, e depois o governador Geraldo Alckmin ampliou isso de forma espetacular, é o programa Bom Prato, né? Onde as pessoas ali se alimentam ao custo de R$ 1, o almoço, e 50 centavos o café da manhã. E o governo do estado subsidia esses restaurantes com R$ 4,70 para adultos e R$ 5,70 para as crianças, porque as crianças não pagam nem R$ 1, nem 50 centavos. E esse é um programa muito exitoso, que funcionou em São Paulo. Eu acho que poderia ser ampliado para o Brasil, esse programa, e tenho certeza que o ministro Geraldo Alckmin seria um padrinho muito importante desse programa. Eu acho que eram essas as contribuições que eu queria dar nesse momento. Nós somos 510 mil hotéis, bares e restaurantes do estado de São Paulo, Geise. Somos 24 sindicatos patronais e a gente está à disposição para colaborar no que for preciso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Edson. Eu não tinha falado seu nome porque eu não estava na tela e a minha secretária identificou agora. Obrigado aí pela sua participação, pela sua parceria. Nossa, muito obrigada. Eu acho que sim, fica aqui o nosso sim para a gente aprofundar, porque eu acho que vocês vão poder ajudar muito também a gente fazer essa troca, porque vocês sabem das dores do dia a dia, coisa que a gente não sabe. Então, é como que a gente junta tudo isso e traz o que precisa, se precisa de mais estudo, se precisa. Daí a gente coordena tudo isso, se tem que virar política pública, qual que é o impacto, se é logística, o que é, quais são os benchmarks que existem, então vamos trazer. Então, sim, depois, Nabil, não sei se depois como que você está querendo fazer, mas a gente faz uma troca aqui dos contatos. Não, a Ariana está secretariando esse encontro. Ela depois passa o telefone do Edson e eu faço todos os outros que quiserem participar, no particular, junto com a Ariana. Eu queria agora aproveitar, pedir para o Castilho falar um pouquinho, fazer a pergunta para a Geise, e vou deixar meu vice-presidente aí, Antônio Castilho, que gosta de falar um pouquinho, para fazer também o encerramento. E parabéns, viu, Geise, de coração. Você está prestando aí um serviço extraordinário e é obrigação de todos poderem contar e colaborar com você. Tá bom? Castilho, vamos lá, Castilho. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo... Estou vendo bastante gente que apoia o Instituto e que nos deu a honra de estar vendo e conhecendo esse trabalho da Geise. Eu sou fã de carteirinha, nós tivemos a oportunidade, trabalhamos junto num outro projeto do Verde Escola há mais de 15 anos. Então, é uma pessoa que não está fazendo isso por apenas um insight que ela teve em 2020, eu posso confidenciar que ela faz isso há muitos anos e faz muito bem feito. Geise, o que você acabou de passar é um pouco do aprendizado que nós tivemos quando nós montamos o Instituto Unidos Brasil em 2020. E o nosso aprendizado ele está fundamentado em 4 grandes... Deu algum pau aqui? Vocês estão ok? Tem uma tela branca Vocês aí. estão... Tem uma tela branca. Pronto, agora voltou.
O nosso aprendizado, Geise, no caminho do Instituto, ele é exatamente ao que você está nos explicando. Eu colocaria mais ou menos o seguinte: para funcionar, ele basicamente são 4 grandes pilares. A identificação da pauta ou do problema que você fez clara, né? Não dá para ser mais óbvio, não dá para ser mais evidente. Segundo, um estudo que fundamenta a conscientização, né? Aquilo que você vai trazer como argumentação técnica para defender. O terceiro, que eu acho muito importante, e aí, Geise, é algo que eu e o Nabil podemos te ajudar. Aliás, eu já disse a você uma vez no aeroporto lá em Brasília, a gente se encontrou, falei, olha, está na hora da gente fazer alguma coisa, que é o trabalho efetivo de alteração de políticas públicas. A conscientização da população é o primeiro passo para que exista uma pressão da sociedade para a classe política conseguir se movimentar. A classe política, de qualquer lugar do mundo, não é do Brasil, não, ela só se movimenta na medida que a sociedade começa a pressionar. Não é só uma questão de conscientização, isso existe, mas mais do que qualquer outra coisa, quando a sociedade se engaja, a classe política se engaja e se engaja muito bem. Então, nós precisaríamos elencar, a Rafa, você, a sua equipe, uma série de políticas que nós teríamos que colocar ou acreditamos que possam ajudar naquilo que você tem como objetivo. E, por último, para fechar tudo isso, um belíssimo trabalho de comunicação. Isto é exatamente o que você está fazendo. Você levou a conscientização, você criou os estudos que, de uma certa forma, criam engajamento, você está começando a fazer o trabalho de elaboração, de melhoria das políticas públicas, junto aos ministérios, e a comunicação, como nós estamos fazendo hoje. O que eu coloco para você é muito mais do que uma pergunta, eu te coloco uma certeza. Pode contar com a gente, principalmente no tema da mudança, ou da discussão, ou do debate, ou das alterações das políticas públicas. Isso é o que a gente faz, isso é o que a gente tem feito e com uma certa competência. E eu gostaria de ter no Instituto uma causa que é a parte da causa somente do ambiente de negócio, mas sim uma causa humana, que é a tua cara, que é aquilo que você está fazendo. Então, é muito mais uma consideração e uma exposição e um parabéns. Muito obrigada. Eu acho que eu vou até abrir um vinho hoje para comemorar. Olha que noite ótima. Terminar a reunião assim, que Ó, lindo, chama a gente, viu, gente? né, Pause? Poxa, gente, muito obrigada. E Castilho, Nabil, todos. Vocês não sabem o que isso significa, porque ter o apoio significa principalmente essa sensação de não estar sozinho. Então, assim, é como que a gente vai movimentando cada vez mais e isso vai fazendo sentido, porque realmente é isso, não dá mais, gente, não dá. Tem coisas que não dá mais, e a fome não dá. É tão simples quanto, né? Então, se isso virar uma causa também, esse é o sonho, que isso vai virando causas, porque muitas vezes eu vou nas empresas até para fazer captação, e muitas falam, isso aqui não é a nossa causa a gente investe em educação, a gente investe em saúde, a gente investe em esportes, agora muitos investem em meio ambiente. Maravilhoso. As organizações têm que ter as suas causas definidas, está tudo certo. Só que as organizações têm pessoas. Essas pessoas muitas vezes têm nível de renda também muito baixo. Então, ela provavelmente tem algum grau de insegurança alimentar. Então, vamos olhar para isso, porque a gente pode. Então, muito obrigada por esse olhar aí, guarda-chuva. E pelo lado das políticas públicas, que bom que a Rafa está aqui nesse encontro aqui com a gente, porque sim, precisamos, sim, a gente está fazendo muitas coisas, a gente já teve conquistas assim incríveis, né, no ano passado, na questão lá da cesta básica, com pouco tempo de vida, mas pelo trabalho consistente que a gente fez, de estudos, de dados, de trazer todo mundo, então foi um negócio assim muito bacana, a nossa incidência no Senado, depois na Câmara, foi uma coisa assim bem bonita, e aí foi aprovado. Então, mas assim, a gente sabe que a gente precisa de experiências, a gente precisa de estarmos juntos. Então, aqui a Rafa é a pessoa aqui para conduzir com a gente essa frente.
Geise, deixa eu completar com uma coisa que faz parte de um aprendizado que eu tive quando nós estávamos começando a construir o Instituto Unidos Brasil. No final do ano de 2020, eu estive em Uberlândia, e eles têm um programa na cidade que eu fiquei absolutamente encantado. Serviu como um embrião para o que a gente está fazendo, um embrião. O que eles fizeram? Eles estabeleceram junto à sociedade, e a sociedade como um todo, tá? Religiosa, civil, política, engajado, empresários, etc. Eles estabeleceram um plano que eles chamam Uberlândia 100 anos. Então, eles pegaram todas as métricas da cidade, IDH, etc., e colocaram onde nós queremos que Uberlândia vai estar ou esteja daqui a 100 anos. Então, tem uma linha, sai daqui e vou para cá, né? Que é um pouco do que você colocou. Minha meta é até 2030, 0, e até 2040, bem alimentado. Essa é a meta. E aí eles criavam isso e eles usavam esta métrica para o debate e usam agora, estão fazendo agora, junto aos candidatos a prefeito. Então eles sentam com o prefeito e dizem o seguinte: essa é a nossa meta como cidade, independentemente do partido, etc., como sociedade. O que o senhor propõe ou vai fazer para nos ajudar a isso? Você imagina se isso realmente se torna uma meta nacional e de engajamento das próprias prefeituras? Porque, basicamente, o governo federal ele ajuda, mas quem faz o negócio é vereador e prefeito. Esquece. O governo federal pode fazer a campanha, aparecer, mas se prefeito e vereador não se engajar, não acontece nada. Então, imagine se isso acaba se tornando, de alguma maneira, uma base da política pública ligada a algum ministério, ação social, sei lá o quê, e que as prefeituras deveriam entregar alguma coisa nesse sentido. Pode ser um caminho. Sem dúvida. E a gente sabe disso também. Tudo isso acontece no município, né? É o exemplo do CISAM. Hoje a gente viu lá que só 10% dos municípios adotam um CISAM. Ontem, na reunião lá da Fiesp, a gente estava vendo. Gente, tem prefeitura que devolve 3 milhões, 4 milhões por ano, porque não usou a verba. Então, o dinheiro está lá, estaria disponível e não usa. Então, tem muita lição de casa aí. É a história do muito mato alto, né, para parar. Mas, por outro lado, tem muitas oportunidades. Geise, deixa eu agradecer, além de todos vocês, o Márcio Bevilacqua, que é o diretor executivo do Grupo Savoy. São 6 shopping centers, hoje o Shopping Interlagos está nos apoiando, e eu tenho certeza que o Grupo Savoy, uma causa tão linda dessa, vai se engajar também. Então, obrigado, Geise, obrigado, Rafaela, obrigado a todos os amigos aí do IUB e do não IUB também, e agora minha secretária vai manter um contato com a Rafaela para a gente potencializar tudo que a gente falou, tá bom? Vocês têm 30 segundinhos, a gente passa o vídeo, tá? Imagina, pode colocar. Eu não sei se esse é de 30. A gente tem um sim. videozinho. Claro. E isso aí para passar em shopping é bom, viu, Márcio? Se quiser toda a campanha, pois a gente pode pôr o pessoal, e está sendo bacana isso. Tem vários shoppings entrando. Ok, Geisa, você pode socializar ele comigo, mandar ele para mim, que nós vamos passar para as administradoras no sentido de fazer essa divulgação, tá bem? Parabéns aí pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito nobre, muito enobrecedor. Parabéns pelo que vocês têm feito aí e vamos ajudar na medida do possível, tá bem? Passa para nós que a gente vai pedir para as administrações divulgar esse vídeo. Tendo o seu contato, depois a gente encaminha sim. Mas muito certo, obrigada. Ida. Ficou sem áudio. O É áudio não sempre entrou. assim, né? O vídeo é rápido, mas para fazer Não, funcionar, não. Enquanto Ficou arruma, sem. Peraí, enquanto vai arruma dar o certo áudio, agora. agora vai. então vamos lá. Comida na boa, na boca, boca
que come não na boca do lixo. Comida na boa, na boca. Boca que come não na boca do lixo. Do campo à mesa, 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. Por isso, a boca que mais come é a boca do lixo. Lugar de comida é no prato. Não alimente a boca do lixo. Juntos podemos acabar com a fome no Brasil. Faça parte desse pacto. Geise, Oi. o presidente da Abrace, da Associação Brasileira de Shopping Center, volta de viagem nos próximos dias. Eu vou contactar com ele também. Além do grupo Savoy, já se prontificou a ajudar. São mais de 600 empreendimentos em todo o país. Eu tenho certeza que a Abrace vai ser um grande catalisador e um grande parceiro nesse projeto. Depois eu te passo, a gente marca uma reunião com o Glauco, que é o CEO da Abrace, e vamos em frente, que tem muita coisa para a gente fazer junto, tá bom? Nabil, só me ligou o Ney Feniar agora, do Sindicato de Bares e Restaurantes, que ele é dono do Habib's, né? E lá nós temos lá 150 operações, Offner, uma série delas. E ele tem interesse em divulgar esse trabalho da Geise ali. Eu quero pedir permissão para passar o telefone dela para eles, para poder divulgar. Eu acho até que chamar o Ney e a Geise para participar lá do Instituto Unidos Brasil seria um acréscimo muito importante, vamos dizer, nos nossos objetivos, né? E quero finalizar pedindo uma salva de palmas para ela, né, Nabil? Claro, vamos lá então, todo mundo aí, com muita energia aí. Parabéns, Geise. E, Fauzi, o Ney, lá do Sindiresbar, é sindicato filiado à nossa federação. Então, a gente, avançando com a Geise, todos os 24 sindicatos vão estar participando do projeto, tá? Inclusive, Não tem dúvida. Bem colocado, Edson. Bem colocado. Então, um abraço a todos, obrigado, uma boa noite. Obrigada. Tome o vinho aí, nós estamos aí junto com você, tá bom? Vamos lá, vamos abrir um vinho. Um beijo, Abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.